Sim, Oi, nós então, estávamos ouvindo, é você que não está ouvindo a gente. pronto, mas agora a gente está. Graças a Deus deu tudo certo. Mulher, eu tive que faltar hoje. Por que, mulher? Falta de água na minha comunidade. Meu Deus, aí não queria sair sem tomar banho, era? Não é, mulher, não dá, né? A gente cheirava você do mesmo jeito, a gente cheirava aqui pra Mas um porém para saber em quem votar domingo. Olha aí, deixa eu só fazer a presença aqui, ó, pro pessoal que tá online. Gente, boa tarde, pra quem não me conhece, eu sou Ilana. Ó, deixa eu me mostrar aqui pra vocês me verem, mas a maioria me conhece. Sou Ilana, certo? Vou estar com vocês neste módulo de primeiros socorros. Alguns, eu acho que lembram de mim, né? A anatomia que eu vi e outros. Então, bora lá. É a Livânia, que está em casa aí, tá tudo ok? Tá escutando a Livânia? Estou. Ok, querida. Elaine. Aqui. Sim. Ju entrou como Ju. Juliane. Ah, Ju, ok. Camila faltou. Aqui, bebê. Lawane. É Isabela e Lawane, é? É Isabela. Ah, tá Isabela Caroline, né? É. Isso, e Thelma? Thelma, fale comigo, querida, não me Estou deixe aqui, só. estou aqui. Ok, beleza. Meninas, seguinte então, vamos lá. Para quem está aqui na sala, sejam bem-vindas. Vocês já me conhecem. Nós vamos começar um novo projeto agora, né? O livro de primeiros socorros. Vocês já viram a parte de atendente, já viram a parte de anatomia, né? E agora primeiros socorros, não é isso? Cosméticos, viram essa parte? Não. Beleza. E aí, gente, como é que é esse módulo, né? Só para a gente entender. Esse é um módulo que a gente vai ter, nós vamos discutir muitas situações do dia a dia em que a gente pode aplicar primeiros socorros, né? Quando a gente fala em primeiros socorros, a gente pensa apenas num paciente grave, mas nós tanto vamos ter pacientes que vão ter uma parada cardíaca que vai precisar de um primeiro socorro, como também nós vamos ter pacientes que sofreram uma queimadura, um acidente com animal peçonhento, um choque elétrico, e a gente vai ver a complicação que esse paciente pode ter e o que eu também vou fazer nessas situações, certo? Então é um módulo muito legal, que a gente discute muitas coisas, situações que vocês já passaram, que às vezes lembram o que fizeram, o que não fizeram, a gente vai discutir o que é certo e o que é errado, sempre trabalhando da maneira mais científica, mais organizada possível, tá bom? E aí, gente, outra vez que eu quero dar para vocês, pessoal que está em casa também, essa vai ser nossa última aula gravada, tá bom? As gravações elas vão acabar, eu estou gravando aqui essa, porém, a gente percebeu que com a gravação, muita gente nem entra no horário, nem vem aqui para a sala de aula, né? E aí a gente precisa da participação. Então, isso deixou um pouquinho o pessoal mais acomodado. Então, claro, existem situações especiais, aí vocês explicam para o CRA, mas, obviamente, entrou, não tem horário para entrar. Nesse horário não dá para mim, professora, 2 às 4. Então, a gente vai remanejar para outra turma que esteja no mesmo módulo para você entrar online naquela turma, certo? Mas aquela história de toda semana e a gravação da aula, essa é a última que vocês vão receber, tá bom? Pra gente ver se traz vocês bem pra aula, tá? Essa primeira aula do Primeiros Socorros é uma aula bem bacana, a gente vai discutir os sinais vitais, nós vamos discutir os valores de referência, que é o pulso, a temperatura, que é a pressão. Próxima aula, nós vamos falar sobre a parte de reanimação, certo? Então, eu não quero que ninguém falte, eu já digo para vocês, já, o pessoal que está em casa também, quem puder vir presencial, não deixe de vir, porque a gente vai aprender a fazer massagem cardíaca, vamos usar o boneco, vamos discutir qual a técnica correta, quantas compressões eu tenho que fazer, então tem que vir, tá? Essa é uma aula que tem que ser presencial, então quem estiver em casa, venha, e quem está aqui, por favor, venha a próxima semana, beleza? Bora lá, então, abra no capítulo 1 aí, do nosso livro de Primeiros Socorros. Quem está em casa também, vão abrindo aí o livro, vão acompanhando. Eu sempre vou ficar pedindo para vocês ir
irem acompanhando quem está em casa, para não se perderem. Não é só ligar e ir embora, viu? Eu fico só perguntando, ei, fulano, tá aí? Tão com frio, tá bom? Tava quente demais lá fora, né? Gente, o capítulo 1 é um capítulo em que a gente fala um pouquinho sobre alguns conceitos importantes do que é o primeiro socorro, né? Então vamos aprender a fazer a definição do que seria um primeiro socorro e depois vamos discutir os sinais vitais para a gente começar a entender aí como é que o nosso corpo responde a situações de socorro mesmo, de urgência. Quem está em casa, estou projetando o meu slide para vocês, quero que vocês me digam aí se estão conseguindo visualizar o slide, tá? E aí, conseguem ver? Sim. Beleza, tá bom. Agora eu vou desligar. Isso. Gente, então vamos lá. Eu gosto muito de começar esse módulo com essa chart, né? Que é bem legal e que retrata muito o dia a dia atualmente de uma situação de primeiro socorro. Por quê? Primeiro que nós hoje temos acesso muito fácil a celular, então a gente gosta de fotografar tudo, né? E aí a gente vai discutir algo sobre isso. E segundo, que a gente às vezes não utiliza o celular para algo que deve ser feito, que é ligar para o socorro, para uma emergência. E essa charge, não sei se vai ser engraçada, porque não sei muito contar piada, mas é que vocês virem no final, certo? Então se prepara aí para aqui. Então tá lá o carinha, ó, sangrando, deitado no chão e dois caras observando. E o cara, meu Deus, socorro, socorro, eu fui atropelado, não consigo mais sentir minhas pernas. Aí as duas criaturinhas, né? Tu manja daquela parada de primeiro socorro, aí o outro, não, mas tem que manter ele calmo enquanto eu chamo os bombeiros. Aí lá vai. Olha como é que ele vai acalmar a vítima. Não se preocupe não, meu amigo. Já que você não tem mais pernas, não vai mais precisar comprar calça, calçado nem cueca. O cara nem sabia que tinha perdido as pernas, né? Ele que informou. Aí o cara, ai meu Deus, não! Aí ele, rapaz, não está funcionando. Então, muitas vezes, na situação de urgência, de emergência, todo mundo já quer a risada. Agora é muito, mas tá vendo aí, é pra rir. A gente ri porque não tem graça, né? Desse jeito. Mas, olha, alguém deu o ok aqui, certo? É rir também. Se for, eu vou ficar muito feliz. Tá lindo. Pronto, quem não está vendo os slides, o que é que vocês vão fazer? Pessoal, é o seguinte, nesse aplicativo aparece a lista de relação das pessoas que estão participando neste momento da aula. E aí vocês vão ver que nessa lista aparecem duas ilanas. Uma que é a câmera e outra que é o slide. Eu quero ver que vocês tentem aí clicar na outra ilana. Tem duas ilanas aparecendo na relação de pessoas que estão participando. Tem uma que é a câmera, que está tudo escuro, e tem outra que é o slide. Tentem apertar. Ilana que está apresentando. Isso, exatamente. Aí quando eu boto aqui o slide, você vê? Sim? Gente, liga o microfone. Sim, agora estou vendo. Pronto, gente, então ela tá vendo. Deixa eu lhe mandar então. Não, vem aqui, faz o seguinte. Olha, Ingrid, viu que tá me atrapalhando? Ai, meu Deus. Eu vou passar aqui essa aula aqui em trás. Você pega meu pendrive, tá? Fazer o quê? Vou pegar essa aula, passar pro computador. E aí eu ligo meu pendrive. Mas é bem rapidinho, não sai não. Você tá aberto não. Você Tem só- certeza? Sai não. Passa Não sei mexer muito nessas coisas, não. Só puxa pra você ver como não sai. Abre esse Bichinha. Sai não. Traga já, vai lá. Gente, então, aqui, na verdade, Dá importância. tem lá cuidador, aí vai ter dentro as relações. Gente, então aqui, essa charge mostra pra gente o quanto é interessante, importante, que em situações de urgência a gente saiba manter a calma. Que é algo que às vezes a gente não tem consciência, né? Principalmente se for com alguém da nossa família, se for um parente, uma pessoa próxima. E aí vocês vão ver, inclusive, que é por isso, deixa
que é por isso, gente, que em muitas situações a gente não tem indicação de que eu, como familiar, possa atender meu pai, minha mãe, certo? Isso às vezes até soa como antiético, porque eu não vou ter o mesmo controle do que se eu não conhecesse a pessoa que está ali, né? Imagina aí, meu pai vai se submeter a uma cirurgia cardíaca e eu que vou fazer a cirurgia dele. Eu não ia aguentar emocionalmente, né? Ou, por exemplo, chegasse minha mãe, meu filho, tendo uma parada cardíaca e eu ia ter que ter animado. Então, nessas situações, a gente tem que manter a calma, mas, obviamente, esse distanciamento de relação ele é importante para evitar essas situações. Então, o que são primeiros socorros? Vamos fazer a definição, certo? Então, são cuidados imediatos, certo? Então, o nome já está dizendo, são emergenciais. E aí, eu queria que logo de cara a gente já fizesse a diferença entre emergência e urgência. São dois termos que a gente utiliza muito, né? Alguém sabe a diferença? Parece a mesma coisa, né? Mas a título de classificação de gravidade, certo? Quando eu digo assim, que é uma emergência, ela tem que ser atendida imediatamente, certo? Então não pode esperar nenhum minuto. Já quando eu digo que eu tenho uma urgência, é uma situação que pode esperar às vezes até 20, 15 minutos, certo? Então a gente usa muito isso em pronto-socorro. Na verdade, hoje, a gente utiliza no lugar dessas palavrinhas uma coisa chamada de classificação de risco. Que aí todo mundo que já foi atendido no pronto-socorro, que tem a classificação de risco, lembra que tem lá umas cores, né? Então a gente vê que tem um vermelho. O vermelho é o quê, gente? É uma emergência, certo? Depois tem um laranja, uma urgência. Depois vem o verde e azul. Tem alguns locais que tem o amarelo também, tá bom? Entre eles aí. Então vem aí vermelho, amarelo, verde e azul. Ou no lugar do amarelo pode ter o laranja também, certo? Depende do local. O que é aquilo, gente? Aquilo ali foi a implantação de uma organização de classificação de risco para a gente saber quem eu atendo primeiro. Porque imagine, gente, vamos lá, chega lá no pronto-socorro 3 pessoas. Uma que está lá com um traumatismo craniano, sangrando lá, levou uma pancada muito forte na cabeça. Outra que está com a unha encravada e outra que está com a pressão alta. Os 3 muitas vezes vão para a UPA. Chegando lá, se eu não tenho prioridade, eu vou atender quem chegou primeiro, né? Porém, a gente sabe que existem pacientes que estão bem mais graves e que precisam de um atendimento mais rápido. Então, por isso que foi implantada a classificação de risco. Até hoje as pessoas não entendem, né? Chegam lá, esperam muito, vem pessoas que chegaram depois e são atendidas primeiro. Preste atenção na cor da pulseira e também na idade, porque a gente sabe que a idade tem prioridade, né? E então, agora são duas, né? 60 anos, prioridade, 70 anos ou mais, prioridade do grupo. Exatamente. Por quê? Porque a gente hoje em dia, que ela falou é interessante, né? A gente hoje tem a idade de preferência o idoso, mas tem o idoso mais, que a gente chama, né? Que aí é depois de 70 anos. Se você imagina que uma pessoa hoje com 60, meus pais têm essa faixa etária, mas minha mãe é super ativa. Ela faz tudo, você olha, você não diz que ela tem 60 e tantos anos, nem diz que é idosa, ela tem o cabelo, é toda. Então, obviamente, uma pessoa com 70, 80 anos tem bem mais comorbidades, bem mais risco de complicar do que minha mãe. Então, ainda tem essa prioridade dentro da prioridade, certo? Então, gente, já lembra disso aqui da classificação de risco. Paciente que leva lá o vermelho tem que ser atendido na hora, porque é uma emergência. Paciente que leva lá o amarelo, o laranja, dependendo do local, é uma urgência. Então, pode esperar ali uns 20 minutinhos, meia hora no máximo. O azul, o verde, pode esperar mais de 1 hora, certo? Então, situações aí que podem levar verde no pronto-socorro. Uma febre, mas uma febre não muito alta. Uma pressão, mas também não tão elevada. Dependendo da gravidade que chega numa UPA, às vezes a gravidade é muito maior do que um paciente que chega lá com uma dor inespecífica, que uma dorzinha de cabeça, dor com o corpo mole, mas está bem, estável, está uma pessoa ali estável, não vai morrer se esperar ali aquele tempo, né? Claro que você pode dizer, professora, mas aquela febre pode ser isso, pode complicar realmente.
doida aqui. Caliane, tá me escutando? Você entrou agora? A gente fica doidinho, porque vai lá, volta. É Caliane, eu tinha dito Kaline, não foi? Camila também tava, Camila? Tá, né? Camila, é a que tá falando da água. Ela vai me matar se eu disser que ela não tá. E aí, gente, quando o paciente leva azul, é um paciente que pode esperar mais de 2, 3 horas. Às vezes é até encaminhado, olha, procura um posto de saúde onde você mora, certo? Então, só para a gente contextualizar. Então, ó, são cuidados emergenciais que devem ser prestados rapidamente a uma pessoa vítima de algum acidente ou que esteja com algum mal súbito, um desmaio, um infarto, um AVC, e que isso traga risco à vida, perigo à vida desse paciente, certo? E que vai comprometer o que a gente vai ver hoje, as funções vitais desse paciente, os sinais vitais desse paciente, certo? Por isso que sempre que a gente vai avaliar um paciente, a primeira coisa que a gente faz é avaliar os sinais vitais, porque eles vão me dizer como está o estado geral desse paciente. E aí, o objetivo de eu aplicar esses primeiros socorros é sempre para evitar agravamento, para evitar que tenha complicações na vida desse indivíduo, certo? Ok, ficou clara essa definição? Posso falar? Posso passar? Sim. Quais são atitudes, então, que eu tenho que tomar para prestar um socorro adequado, né? As atitudes iniciais, a primeira é sempre entrar em contato com o serviço de urgência, certo? A gente tem muita mania de querer resolver as coisas. Mas entendam, vocês vão entender isso principalmente quando a gente vai ver na parte de parada cardíaca. Às vezes eu sei fazer a massagem cardíaca, eu aprendi, eu fiz o aqui, tudo certo. Se alguém parasse aqui na minha frente, eu ia conseguir fazer a massagem. Mas, gente, entendam que eu sozinho não posso salvar a vida daquele indivíduo. Porque ele vai precisar tomar uma droga vasoativa para dilatar os vasos, para o coração voltar a bater. Às vezes ele vai precisar de um desfibrilador lá, que vai dar o choque. Então, a gente nunca pode esquecer que numa situação de ameaça à vida, a gente precisa, sim, aplicar as medidas de primeiros socorros, mas também acionar o reforço, acionar a emergência. E vejam bem, às vezes você não sabe o que fazer, mas só em acionar a emergência você já está fazendo muita coisa. O que a gente mais vê são pessoas curiosas que passam por um acidente de carro, alguma coisa, passam o carro bem devagarzinho para ver, mas cadê aquele livro? Uma emergência, urgência. Eu lembro uma vez que o professor contou uma história de 2 amigos de infância que resolveram fazer faculdade de medicina juntos. Sim. E que num determinado momento da vida, um deles se engasgou. E como ele não conseguia, aí lembrou de uma aula que eles tinham tido, ou seja, ele não era formado ainda, para fazer tipo uma traqueotomia, para que ele conseguisse respirar. Beleza, ele fez, salvou a vida do amigo, porém deixou ele com sequelas porque ele cortou no local onde Das tem cordas vocais. Justamente. Então, assim, ele tentou ajudar, porque ele não queria perder um amigo, veio ali um amigo morrer, mas para um outro lado ficou sendo processado, não sei o quê. A amizade acabou porque ele quis salvar a vida dele, mas salvou de uma forma, né, que Salvou, mas deixou sequelas. deixou sequelas. Então, É complicado. é complicado demais você tentar resolver uma coisa que você não tem certeza realmente que é. E outra coisa, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. São por esses motivos que a área da saúde dá tanto processo, certo? Vocês que pensam em ir para a área da saúde, que estão fazendo curso de área de saúde, se preparam, porque nós somos um dos profissionais que somos mais processados, certo? Por quê? Porque às vezes a gente salva a vida do camarada, a gente deixa uma sequela que poderia ter sido evitada, poderia, mas na hora não tinha o que fazer. Talvez se eu tivesse chamado, não tivesse dado tempo, eu tivesse morrido, né? Vocês vão ver na reanimação, a gente quando faz a massagem cardíaca, corre
Então, às vezes acontece muito de você ligar, né, e o cara lá do SAMU, alguém aqui já ligou, já precisou ligar, graças a Deus, mas ele sempre pergunta como está a vítima, e você vai ter que relatar como está. Imagine uma pessoa leiga que vai relatar apenas, tá aqui, desacordado, ele está respirando, eu acho que tá, não sei. Há quanto tempo ele está alertado? Não sei, não sabe nada. Outra coisa é quando a gente sabe, por exemplo, verificar os sinais vitais desse paciente. Então, na hora que eu ligo para uma emergência, eu já digo, olha, ele está realmente respirando, a frequência cardíaca está tal, a frequência respiratória está tal, eu consegui aferir a pressão está tanto, ele está bem estável, mas está desacordado, desmaiado. Então, a linguagem já é diferente. E isso, gente, ajuda na hora de decidir qual tipo de ambulância vai chegar naquela ocorrência. Não sei se vocês sabem, mas o SAMU não tem uma ambulância única não, certo? Existe um suporte básico, existe um suporte intermediário e um avançado. Então, existem ambulâncias que vão apenas com um técnico de enfermagem, certo? Que são para casos, paciente, para transferir um paciente de um hospital para outro, um paciente, sei lá, uma pessoa que mora numa situação de rua, né? Que não tem aí ninguém que leva ao hospital, está lá ferido, com um ferimento na cabeça, mas está bem, está falando, está conversando. Já eu posso ter uma ambulância que tem aí um enfermeiro e um técnico, que aí a gente já manda para situações um pouquinho mais graves, certo? Que o paciente está desmaiado, está desacordado, está convulsionando. E situações em que a gente tem aí um perigo iminente de morte, o paciente vítima de um infarto, vítima de um AVC, um acidente grave, vai o médico, o enfermeiro e o técnico. Então, na hora que você informa o estado geral do paciente, você está triando qual ambulância vai chegar ali, tá? Claro que eu não estou falando de interior, porque no interior muitas vezes só tem uma mesmo e vai o que tem ali o profissional que está. Mas aqui na região metropolitana, o SAMU ele trabalha por regulação. Então, na hora que você conversa com alguém, você não está conversando com uma pessoa leiga, um telefonista, não. No mínimo, ele tem um curso avançado de primeiros socorros, no mínimo. Quando não é o próprio médico ou o enfermeiro, certo? Então, existem muitos profissionais que trabalham no SAMU para fazer essa regulação. E aí são eles que vão decidir, a partir do que você está dizendo, qual ambulância tem que chegar ali. Então, vejam a importância da gente saber informar como a vítima está. Que isso, muitas vezes, não é informado de maneira correta, tá? No interior só vai o motorista da ambulância. Só ele mesmo, né? Só para botar lá, infelizmente. E tem interiores, né, que tem SAMU, porque pela questão política e tudo, eles conseguem, mas é só uma ambulância da SAMU, mas os profissionais é complicado, né? Depois, gente, então, primeira coisa, tentar entrar em contato com a emergência, depois tentar estabelecer o contato com essa vítima, certo? Obviamente, meu povo, professora, todo acidente que eu vi, toda situação que eu vi, eu vou lá, vou ter que... Nem sempre. Se você não tiver segurança para estar lá, não vá. Então, por exemplo, uma vítima que está sangrando muito, uma vítima que tem muito sangue, né? A gente não vai se botar em risco para tentar salvar a vida do outro. Infelizmente, nós vamos ver que a gente tem que ser egoísta. Então, eu só vou poder prestar um socorro se eu estiver segura. Se eu não estiver seguro, eu não vou poder prestar um socorro. Mas o segundo passo, depois de ligar para a emergência, se a gente tiver essa segurança, é tentar manter o contato com a vítima. Então, saber se ela está consciente, orientada. Estabelecer uma mínima anamnese. O que é uma anamnese? Alguém já ouviu falar nesse termo? É o quê? Gente que está em casa, vocês estão me escutando? Está dando certo aí? Vão dizendo, viu? Gente, a anamnese é uma entrevista técnica. Tá bom, querida. É uma entrevista, certo? Sabe quando a gente vai lá para o pronto-socorro ou para uma consulta, que ele começa a fazer várias perguntas, né? O enfermeiro, o médico. Então, a anamnese é a história clínica do paciente. Então, a gente vai investigar com perguntas precisas, né? Então, a gente começa primeiro perguntando se ele sabe o que aconteceu, se ele sabe onde ele está, certo? Muito importante a gente avaliar se esse paciente está orientado. Então, existe uma coisa que é a consciência. O que é alguém consciente? Todos nós aqui estamos conscientes, gente? Sim, estamos todos acordados, né? Todos de olhos abertos, ativos, reativos. Isso é estar consciente. Agora, se eu estou falando de uma pessoa desmaiada ou em coma, essa pessoa está inconsciente, certo? Porém, orientação não tem a ver com consciência ou inconsciência, é outra coisa. Então, vejam bem, eu vou avaliar
o dia da semana. Que ano nós estamos? Certo? Qual sua idade? E aí você vê lá mais ou menos, você vê que aquela pessoa tem por volta de 30 anos, eles têm 10 anos. Isso aí já mostra um pouquinho de desorientação, né? Qual cidade nós estamos? Qual estado você mora? Certo? Então são informações em que a gente já avalia o nível de orientação. Então uma coisa é você estar consciente, outra coisa é você estar orientado, tá? E aí se eu tenho um paciente que está consciente e orientado, ótimo. O estado neurológico dele está praticamente preservado, tá certo? Então é assim que a gente avalia o estado neurológico do paciente. A gente conversa e avalia se ele está orientado. Claro que se ele estiver inconsciente, não dá para avaliar a orientação, certo? Então, nessa anamnese, a gente vai fazer essas investigações. E aí, claro, se ele estiver consciente e orientado, como foi que aconteceu, se ele teve, o que é que foi que houve, às vezes, caiu no chão, se sentiu alguma coisa antes dessa queda, ou se foi num acidente, o senhor está sentindo alguma coisa, está doendo aonde, né? Então, são informações que a gente vai recolhendo nesses momentos. Mas tem pessoas que, se viu um acidente, ela volta, dá meia volta. Corre, né? Com medo. Exatamente. É o que eu digo, a gente não tem a obrigação, quando a gente não está seguro, né? Ou não se sente seguro para isso, mas a obrigação de ligar para a emergência tem que ter, tá? Outra coisa importante, gente, é que na hora que a gente vai ajudar uma pessoa, a gente tem que avaliar se há segurança para a gente, que eu já falei. Então, avaliar o ambiente, tá bom? Então, a gente vai ver lá se tem risco de atropelamento, se tem risco de algo cair por cima da gente, alguma eletricidade, algo desse tipo, do carro pegar fogo, sei lá. Tudo que faça com que a gente possa virar outra vítima, a gente precisa afastar. Então, existe um mandamento muito importante do socorrista que é, primeiro eu, segundo quem está me ajudando e terceiro a vítima. Parece egoísta, mas é o que tem que acontecer. Porque senão a gente vai virar outra vítima. Então, já tem uma vítima, você é a segunda, né? E aí não dá. Então, sempre a gente precisa avaliar a cena do ambiente. Isso eu estou dizendo desde um acidente de trânsito, até uma parada cardíaca, até um desmaio, até um choque elétrico, certo? Tem que avaliar se está seguro para que eu me meta lá. Então, aqui são alguns mandamentos que a gente diz. O primeiro é manter a tranquilidade, como a gente conversou. Depois, uma ordem de segurança importante, né? Primeiro eu. Segundo, a minha equipe, quem está me ajudando. E terceiro, a vítima, porque eu não quero virar outra vítima, né? Liderança, é importante que quando a gente estiver lá fazendo a prestação de socorro, tenha sempre alguém que esteja guiando lá os passos. Isso é muito treinado nas equipes, né, de SAMU, de resgate, para realmente ter ali aquele líder naquele momento. Dá preferência com as vítimas com maior risco, certo? Por quê? A classificação de risco que eu acabei de falar. Não faz sentido a gente prestar socorro a uma pessoa que está só com a mão travada, quando tem outra ali que está tendo um AVC, certo? Então, sempre a vítima com maior risco vai ser atendida primeiro. É engraçado que a gente fala assim, risco de vida, e até eu botei aí no slide, mas ninguém corre risco de vida, a gente já está vivo, né? É risco de morte, certo? No jornal você escutava muito isso, né? Demais. Hoje eles mudaram, acho que Já para se trocar, né? Então é risco de morte, certo? Não é risco de vida. Impedir que as testemunhas, quem esteja lá, curiosos, removam ou manuseiem a vítima. Às vezes a própria pessoa quer se levantar, agoniada e tudo mais, né? Mas é importante dizer, gente, que na hora de um acidente, na hora de uma queda, nós estamos com os níveis de adrenalina muito altos, certo? A adrenalina é um hormônio que a gente libera em situações de luta ou fuga. Então, na hora que a gente sofre uma queda, uma pancada, um impacto, um acidente, pode ser que a gente realmente venha conseguir se levantar mesmo com algum membro fraturado, certo? Por causa que a dor ela é inibida pela ação da adrenalina. Então, você não sente, você está anestesiado, e aí você piora uma fratura que ali tem. Agora, óbvio, né? Se foi porque o paciente convulsionou, caiu de uma queda muito grande, né? Se você amparou a queda, se foi um desmaio, algo mais simples, não precisa ter esse cuidado e não mover a vítima. Aqui é mais se a gente está falando de situações de queda, de altas, né? De grandes alturas. Aqui, numa situação de acidentes automobilísticos, aí realmente a gente não pode mover. Mas um paciente que convulsionou ali e parou a convulsão, você pode sim ajudá-lo a levantar e tudo mais, certo? Então, esses são os mandamentozinhos bonitinhos aí para vocês. um amigo meu caiu no cavalo, ele
Se levantou, bateu a poeira, achou que estava bem, subiu no cavalo novo. Antes de chegar em São José, tiveram que correr com ele para o hospital. Não resistiu. Olha aí, tá vendo? Eu tenho uma história também parecida com essa, que aconteceu perto do meu interior, com a mãe de uma amiga minha mesmo, na época eu tinha 15 anos. Ela foi ensinar o filho a dirigir. O filho era bem menor, né? Obviamente uma situação muito perigosa, né? Porque, enfim, uma criança ainda, mas ok. Aí ela foi no banco do passageiro e ele, né? Não botaram o cinto, estavam lá. E aí ele perdeu o controle, obviamente bateram numa árvore. Você fez lá na cidade. Foi lá. E tu é de lá? Minha mãe de lá. Pois pronto, a pessoa que morreu, a filha dela, na época a gente tinha a mesma idade e tudo mais, então você conhece. Uhum. E aí aconteceu isso. E aí ela se levantou bem, não aconteceu nada, né? Porém, ela estava, o nível dela não era muito alto, ela estava com hemorragia interna. E não sabia. E aí ela morreu depois, faleceu. Então, sempre em grandes impactos, sempre em quedas, a gente tem que avaliar os riscos de fratura, de uma hemorragia interna, situações desse tipo, certo? É situação de gravidade mesmo. Pode passar, gente? Ok, então vamos chegar aí no ápice, no ponto alto da aula, que é o que a gente vai fazer hoje, né? Vocês vão ver, gente, que nessa primeira aula e na próxima eu vou ficar nesse capítulo 1 e 2, certo? A gente não vai evoluir muito, porque são capítulos mais densos, a gente precisa trabalhar bem direitinho nisso. Então vamos falar agora sobre sinais vitais. Gente, quando a gente fala de sinais vitais, não está sendo sinal de vida, certo? Então, sempre que eu quero avaliar o estado daquela pessoa, as condições que ela está, eu preciso avaliar os sinais vitais. Vamos discutir um a um, mas nós temos 4 sinais vitais. Nós temos aí a temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Quais são aí os campeões de verificação na hora que a gente chega no pronto-socorro? Pressão, né? Sempre verificam. E a temperatura, se você disser que está com febre, aí verifica. Mas o resto é meio que escanteado, esquecido, mas que são sinais muito importantes. Então eu vou falar um por um, nós vamos ver os parâmetros do valor que é, certo? O normal e como a gente chama os valores alterados. E aí eu, quando for preciso copiar, eu aviso, gente, eu quero que vocês copiem isso. Então vamos falar de temperatura. Eu não sei, já começa com temperatura aí? Pronto, eu vou seguir pela minha ordem aqui, certo? Então a temperatura está na página, tá aí? Tá, depois da respiração. Pronto, na mesma página. Qual é a página que está aí? A 13. Pessoal que está em casa, nós estamos na página 13, viu? Coloquem aí onde tem temperatura. Gente, vou fazer uma discussãozinha um pouco mais ampla, apesar de ter aí só mais um resumo, mas o que precisar anotar eu aviso para vocês. Aqui não precisa anotar não, só se quiser mesmo. Vou explicar para vocês, né, o porquê que temperatura é um sinal vital. Eu sempre gosto de dizer o porquê das coisas para vocês não decorarem e aprender. Gente, o nosso corpo, o nosso organismo é um organismo, nossas células, elas só sobrevivem a uma temperatura ideal, certo? Nós somos animais homeotérmicos. Diferente de alguns animais da natureza, que a temperatura deles varia com o ambiente. A lagartixa, por exemplo. Por que a lagartixa fica no sol? Não é porque ela quer pegar um bronze, não, certo? Ela fica no sol, a gente acha, né, que é por isso. Mas a lagartixa é um animal que a gente chama psilotérmico. Esses animais, eles regulam sua temperatura de acordo com a temperatura externa. Então, elas ficam ali no sol para receberem energia, calor suficiente para conseguir se manter durante o dia, principalmente durante a noite, que esfria mais, porque senão ela iria congelar. Então, não sei se vocês já perceberam, mas lagartixa é muito comum no Nordeste, né? Lagartos de maneira geral, ou nos desertos, porque são ambientes em que eles conseguem pegar a temperatura boa durante o dia e à noite, quando esfria, eles não morrem congelados. A gente tem perigo de morrer congelado? Muito difícil, né? A não ser que a gente se exponha repetidamente a um ambiente muito frio, for lá para o Alasca, sei lá, algo tanto, e não se proteja, né? Vai chegar um tempo que vai falhar. Mas por que que nossa temperatura não varia tanto? Apesar de vocês estarem aqui numa sala aparentemente fria, aí está 17 graus. Se eu fizer a flexão da temperatura de vocês, nem
está com frio aqui, mas se eu botar lá na sua axila, eu vou verificar e vou ver que você não está com 17 graus, que é igual a mim. Por quê? Porque nós regulamos nossa temperatura por si só. Eu não preciso do ambiente para regular. Quem regula é o hipotálamo, é uma regiãozinha que a gente tem no cérebro. Funciona como um termostato. Sabe aquele bichinho do ferro que regula a temperatura do ferro para a gente passar? Nós temos uma regulação dessa, própria, nossa. Quer dizer o quê? Que o meu corpo, meu sistema nervoso entende que eu preciso manter aquela temperatura ideal para que as minhas células, meus tecidos não morram. Ah, é, professora? Então, o que é que acontece quando a temperatura sobe muito? A gente soa. Já prestaram atenção? Então, quais são os mecanismos que o meu corpo utiliza para que as temperaturas sempre fiquem no valor ótimo ali? Se sobe demais, ele começa a suar. O suor libera água pelos poros da pele, não é? Então, libera água. E essa água, na hora que vai evaporar, ou seja, ela vai passar do meio líquido para o meio gasoso, ela vai precisar roubar energia de algum local. Ela rouba energia do nosso próprio corpo. Professora, não entendi nada. Vamos lá. Quando você vai ferver uma água, como é que a gente faz para transformar a água do estado líquido para o gasoso? A gente dá calor para ela, né? Eu boto no fogo, ligo lá até ela ferver. A fervura é a transformação da água do estado líquido para o vapor. Se você deixar lá, quando ela vai secar. Só que a gente não tem como fazer o suor ferver, obviamente, né? O que é que o meu corpo faz? Ele entende que a água é um tipo de substância que, para poder mudar de estado físico, ela precisa ter fornecimento de energia de algum canto. Então, na hora que o meu corpo libera suor, ele está fazendo o quê? Vou liberar suor, consequentemente essa água vai sair dos poros, mas vai precisar evaporar. Na hora que ela evapora, ela rouba calor da sua pele, consequentemente do seu corpo, sua temperatura, ó, fica sempre normal, baixa. Se tiver um pouquinho alta, ela vai baixar. Então, esse é um mecanismo que é disparado lá no nosso sistema nervoso. É ele que manda a gente suar quando está muito quente. Não, eu lembro que assim, quando eu era criança, né, e lembro da minha avó também falar isso, quando ele tá com febre, não, agasalho menino que é para suar bastante, né, para a febre sair, depois deu um banho, pronto, tá resolvido. Hoje em dia, se você for no médico e disser assim, não, vou botar uma roupa, pelo amor de Deus, não bota, não, deixa o menino suar, que é pra... Pronto, é porque assim, o que é que acontece? Nossas avós perceberam que se eu sou, a febre passa, né? E é verdade, quando a febre está cedendo, a gente começa a suar. Porém, se eu superaqueço demais, eu vou desregular esse termostato aí. Então, a mesma coisa de eu já estar com calor e botar você numa sala. Certo? Então, não posso fazer isso. Porém, eu sei que se suar, vai baixar. Certo? Aí, o que é que a gente faz hoje? A gente faz o quê? Vamos resfriar. Então, o máximo que a gente conseguir. Já que eu não posso produzir mais suor, porque eu não vou poder aquecer, porque a gente só soa quando é aquecido, né? Então, como eu não posso aquecer, porque já está muito alta a temperatura, e se eu aquecer vai subir muito mais, eu vou resfriar. Aí eu faço o quê? Um banho. Então, hoje, para baixar a febre, a gente não usa mais aquecedor. A gente faz o quê? Bora resfriar logo. Porque o que é o intuito de aquecer? É subir a temperatura para depois resfriar. Porque com o suor evaporado, eu vou resfriar a pessoa, concorda? Mas é muito mais fácil resfriar diretamente do que esperar você suar para poder o suor evaporar para poder você resfriar. E sem falar que assim, no momento que você está resfriando já direto no chuveiro, você está evitando que aumente a temperatura, né? Pelo fato de estar trabalhando mais o organismo. Exatamente. Né? Então tem esse benefício também, certo? Ok, então nosso cérebro regula toda vez que a temperatura sobe muito. E como é que ele regula quando a gente está com frio? Por que será que você treme quando está com frio? Ou bota assim as mãozinhas assim igual a ela? Eu acho que ela está com frio, né? Porque acontece o tremor. É um tremor que a gente não tem controle, né? A gente treme o lábio, às vezes treme, a boca treme com frio. Quando eu me movimento, vocês acham que eu aqueço ou eu esfrio? Aqueço. Então o disparo do cérebro é o quê? Vou tremer essa pele. Vai cair os queixos,
temperatura varia muito, é um sinal de gravidade, certo? Ou se ela sobe demais ou se ela desce demais. Então, por isso que a temperatura é um sinal vital. Por quê? Porque minhas células, meus órgãos só sobrevivem se eu tiver nessa temperatura aí entre 36 e 37. Se subir demais, começa a morrer. Se baixar demais, também começa a morrer. Certo? Ok? Entenderam isso? Quem está em casa, gente, entendeu? Tá tudo certinho aí? Vão me dizendo, por favor. Tá bom. Bora lá, então. Certo? Essas terminologias aqui, se vocês quiserem copiar, vocês podem copiar ou tirar foto, certo? Porque aí só tem assim os valores. Muito importante dizer que nós aferimos a temperatura com um aparelho chamado termômetro, certo? Só que esse termômetrozinho que está aí no slide, que vocês estão vendo, não é mais usado, tá bom? Então, a gente ainda tem pessoas que têm em casa ele. Manhã tem. Pronto. Quem tem não é para jogar fora, pode usar. Eu também tenho. Pronto. Porém, por que ele não é mais usado? Porque existe risco de contaminação com mercúrio, tá certo? O mercúrio é uma substância tóxica, né? E aí pode contaminar, entrar, penetrar pela pele, certo? Então era muito perigoso, quebrava, aí, então não é utilizado mais. Hoje a gente utiliza o digital, que é muito fácil, né? Não tem mistério. E aí quais são os locais que a gente pode aferir temperatura? Com esses assim, axila, boca e reto, certo? Porém, hoje nós temos uns termômetros infravermelhos, né? Que ficaram muito famosos agora durante a pandemia, quando vocês veem lá no certificam, né? Que é um termômetro que não vai precisar do contato direto com a pele. O termômetro que entra em contato direto com a pele, ele vai tentar igualar, ficar na mesma temperatura de que sua pele está. Por isso que ele demora uns minutinhos. Já esse infra não, ele vai pegar o calor irradiado da sua pele. Então, por isso que é instantâneo, é rápido, tá certo? Até gostaria de desmistificar uma coisa aqui. Não sei se vocês viram, mas saiu na mídia que esses termômetros digitais não poderiam ser aferidos na testa mais, porque estava causando problemas no cérebro das pessoas. Isso é mito, é mentira, certo? E aí hoje a gente afere até no braço e tudo mais. Ok, onde tiver superfície vai pegar, mas pode na testa, não tem problema nenhum, também não vai matar ninguém. Então, quais são os nomezinhos que a gente chama? A gente diz que o paciente está sem febre, ou seja, afebril. E aí, gente, ó, já prestem atenção, sempre que tiver o azinho, na medicina a gente utiliza muito prefixos, tá? Então, sempre que tiver o A é a de ausência. Então, se eu ler assim a palavra afebril, ausência de febre, fica fácil quando eu sei, tá? Que o A sempre é de ausência. Então, afebril, então, um paciente que não tem febre. Então, ele está ali de 35,8 a 37,12. Pode ser que vocês encontrem variações mínimas. Algumas literaturas trazem 37,3, tá? Mas são diferenças bem mínimas. Eu digo que o paciente está hipotérmico, ou seja, temperatura o quê? Baixa, muito baixa. Ó. Sempre que vocês encontrarem esse prefixo hipo, é de baixo, certo? De estar alterado para baixo. Então, hipotermia é temperatura baixa. Então, se está ali abaixo de 35, está muito baixo. Aí nós temos os estados de febre. Só considero febre mesmo quando o paciente está a partir de 37,8, certo? Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vê cada vez mais automedicações sendo feitas sem o paciente nem estar com febre ainda, tá? O estado febril é um estado em que a gente pode fazer medidas não farmacológicas. O banho, uma compressa. Por quê? Porque medicação é sempre droga, sempre vai fazer mal, tá? Então, se tratando de criança, idoso, né? As medicações que baixam febre, que são dipirona, paracetamol, elas são muito nefrotóxicas, tá? Então, elas fazem muito mal, tanto para o rim, quanto também para o fígado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o excesso dessas medicações. Então, quando o paciente tiver febril, tá lá, normal é 37,3, né? Mas já dando 37,4, 37,5. Primeiro tenta outra coisa, antes de dar o dipirona ou paracetamol, faz o banho, faz a compressa. Como é que eu faço a compressa? Pega
uma água fria, bota no pano e coloca em umas regiões estratégicas, abaixo da axila, na virilha, no pescoço, na testa, certo? Mas o melhor é botar a criança ou o idoso ou o adulto no banho, tá? É claro que se for um idoso acamado, a gente vai ter como levar o chuveiro, então a compressa é válida. Gente, se faz ainda muito hoje compressa com álcool, certo? O álcool é perigoso, pode pegar fogo. Então, se alguém fuma na casa, se a criança está lá, de repente alguém passa com isqueiro, isso é muito perigoso. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não recomenda a utilização de compressa com álcool, por causa desse risco. Baixa a febre, baixa, mas a água também baixa. Então, o que acontece? Como o álcool ele evapora mais fácil que a água, dá a falsa sensação que está gelando. Né? A gente passa o álcool e sente gelado a mão. E aí acha que isso vai resfriar muito a temperatura, mas a água resfria bem mais quando evapora do que o álcool. Então, febril, primeiro vamos tentar essas medidas aí. Já a febre, aí não, geralmente intervenção medicamentosa, certo? Aí, quais são esses estados de pirexia? Pirexia é uma febre alta. Você pode botar aí para você entender que é uma febre alta. A gente diz que a partir de 39 a gente já considera uma febre alta. E uma febre muito alta, não está muito elevada, é uma hiper, sempre que tiver hiper é de muito. Sempre que tiver hipo é de baixo, sempre que tiver hiper é de alto, certo? Já vamos pegar essas diquinhas porque isso ajuda muito. Então, hiperpirexia é acima de 40, certo? É um paciente que está realmente com uma febre muito alta. Aí, atenção a algo que eu gosto muito de discutir. Primeira coisa, lembre-se que varia, certo? Então, a bucal, o normal é de 36 a 37,2, varia uns pontinhos. E a retal é 36,2 a 37,8. Então, a temperatura retal em 37,8 ainda não é febre. Ainda está normal, certo? Já aqui a gente já faria com febre, tá vendo? Olha a diferença. Claro, obviamente, o reto é bem mais fechado, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, quase não verifica. Já que todo mundo chegasse, diga aí, gosta muito, né? Não tem como, não tem. A gente utiliza termômetro na região retal, principalmente na veterinária, certo? Então, eu até tenho uma colega que hoje já formou, né? Mas eu morei com ela um tempo, aí ela tinha um termômetro, um dia outra colega minha chegou lá e ficou doente, né? Aí eu me lembrei que ela tinha um termômetro, eu fui buscar, não vi, não limpei, né? Não fiz, só fiz botar debaixo do braço da menina. Quando apitou que a gente levantou, só colocou aqui, ó. Ela tinha verificado, sei lá, se foi no cachorro, no cabrito, não limpou para guardar, tá errado. E eu, mais errada ainda, fui botar e não visualizei, né? Para você ver. Mas é o mesmo termômetro que eu utilizo, mas em humanos a gente mal utiliza na situação retal. Bucal não era muito indicada por causa que quando era assim de mercúrio, o paciente engolia o mercúrio, mas o digital pode fazer, não tem tanto risco dele se contaminar com nada não. Mas o melhor local que é menos invasivo, né, é um local de fácil acesso é a axila. Obviamente hoje os termômetros agora infravermelho talvez nem vá mais existir esses digitais. Ainda existe que é mais barato, o infravermelho é bem mais caro. Gente, então ó, queria falar para vocês que assim, o risco que uma pessoa corre para uma febre alta, um adulto convulsionar é muito difícil, certo? Eu sempre gosto de retirar esses mitos assim, porque assim, obviamente a gente sabe que existe risco de convulsão com febre alta, mas isso é criança até 2 anos, o risco é bem mais elevado. Claro que uma criança com 4, 5 anos convulsiona mais fácil do que um adulto com febre, mas um adulto bem nutrido, né, com o peso ideal para a sua idade, um estado de saúde aparentemente bem, e tem uma virose, uma gripe, tem uma febre, é muito raro convulsionar, certo? É tanto que se tem um adulto assim, que convulsiona, mesmo febril, vai investigar outras causas, que pode não ter sido da febre, pode ser outra coisa. Já a criança, gente, chegou uma criança convulsionando, se está febril, muitas vezes não é necessário nem passar exame de cabeça, que é o que a mãe fica desesperada, certo? É muito difícil para a mãe entender, mas meu filho convulsionou. Não vai pedir uma tomografia, uma ressonância, mas não é obrigado a pedir, certo? Quais são as situações que não é obrigado a pedir? Se for uma crise completa, em que o paciente realmente perde a consciência, tem o tremor, toda aquela clássica, mas o paciente volta com menos de 1, 2 minutos, é muito rápida,
não tem outra crise seguida, foi apenas um episódio, tá? E a criança volta bem. Então volta, ativa, né? Pode voltar um pouquinho confusa, mas logo em seguida já brinca, já conversa, não apresenta sonolência, certo? Ela volta bem, às vezes um pouco confusa ainda, porque a febre ainda está muito alta. Então, nesses casos que a gente não vê situações de gravidade no período pós-ictal, que é esse período pós a convulsão, não necessariamente tem indicação de fazer um exame de imagem. Mas às vezes para tranquilizar a família, para tranquilizar a mãe, se faz. Mas quando você chega no pronto-socorro com a criança convulsionando, é muito difícil, mas for público e até mesmo privado. Muitas vezes ele vai dizer, não tem indicação. E aí são essas situações, essa é uma situação que muito poucas pessoas da população sabem disso, né? E aí sai dizendo, esse médico é terrível, não vá para ele. O pediatra é péssimo, o médico é péssimo, porque ele não tem uma tomografia para a cabeça do meu menino. Mas a criança não tem história na família de convulsão, de epilepsia. Nunca convulsionou na vida, convulsionou porque estava com uma febre de 40. Óbvio, gente. Lembra quem se controla a temperatura? É o cérebro. Temperatura muito alta, esse termostato explode. É mais ou menos isso que acontece. Ele não consegue mais controlar, e aí vem a descarga no corpo, que é a convulsão. Não, aconteceu com a filha da minha comadre. Ela estava brincando, normal, ninguém imaginou nem que a menina tivesse com febre. Sim. Né? E de repente a menina caiu, justamente. Aí ela, lógico, ficou louca, Desesperada, né? desesperada. E é muito feio de ver, assusta, né? A mãe fica Aí assustada. o médico chegou pra ela e disse, não, é porque ela teve febre. Sim, mas como assim? Do nada, né? Ela teve febre, ninguém viu, a menina estava brincando, de repente. Aí ela foi perceber, ela chegou a ter mais ou menos umas 3 vezes ainda, né? Depois do primeiro episódio. E ela percebia, então assim, ela já começou a notar que ela começava a ficar vermelhinha. Ela estava brincando, normal, mas quando eu vi que ela começava a ficar vermelhinha, provavelmente ela já estava com febre. Com febre, exato. Aí ela já começou a trabalhar nisso, fez, lógico, né? Que ficou Um preocupada, acompanhamento, fez né, exames, claro. graças a Deus não deu nada, mas lógico, ela ficou muito preocupada, porque é uma Exato. situação difícil. E a gente sempre diz assim, olha, se uma criança, até para vocês orientarem mesmo, as pessoas e tudo, pacientes, clientes, se a criança ela já funcionou com febre alguma vez na vida, é uma criança que a gente não pode esperar para fazer medicação, certo? Então, aquele caso que eu disse, febril, dá logo banho, a compressa, se for uma criança que já funcionou com febre, ela já está com 37,6, já pode fazer uma febre. Não deixa subir muito. Por quê? Porque você já sabe que essa é uma criança que tem mais sensibilidade a convulsionar por causa da febre. Agora, uma criança que convulsiona sem febre, aí é uma criança que merece uma investigação muito grande, certo? A minha vizinha tem um bebê não, um menino tem 4 anos e ele tem autismo. Aí de uma hora para outra começa a falar sobre convulsivo. Aí já procurou o médico, mas disse que não tem nada, só passa a medicação, mas eu acho que as medicações estão muito fracas. Sim, tem que avaliar, né? É uma coisa também muito interessante é que a gente acha que toda pessoa que convulsiona vai ter alguma coisa na cabeça, certo? Nem sempre tem alterações neurológicas no exame. No exame de imagem mesmo que eu estou dizendo, certo? Então, eu posso ter uma crise convulsiva se meu exame de imagem dá normal. Porque a alteração acontece no momento da crise. Então, o que é que acontece? Geralmente, esses pacientes que têm exame normal, a orientação é tentar fazer um acompanhamento para pegar, na hora da crise, o exame, sabe? Que é o que a gente faz, um acompanhamento, tipo quando o paciente vai dormir na clínica, fica lá vários dias para ser acompanhado, né? Porque às vezes a alteração acontece no momento que vai dar a crise. E aí, quando não está em crise, não vai mostrar, certo? Então, é bem difícil o manejo desses pacientes assim. Porque tem que ficar acompanhando, tudo mais, tentar pegar a hora da crise. Mas aí pode acontecer de erradicar, vir algum outro problema. Pronto, Como no caso assim? da filha da minha comadre, né? Ela, vamos dizer assim, uma menina esperta, mas depois disso, assim, você tende a perceber que ela não é aquela criança igual as outras, de olhar no seu olho, sabe? Sim. Você sente, você percebe um grau de autismo, né? Sim. Poxa, às vezes os próprios pais não querem perceber, né? Não querem aceitar que a criança possa vir a ter, mas pode ser acarretado já devido Pode a isso. acarretar em problemas, sim, mas a relação com o autismo não é bem estabelecida. Então, eu não quero dizer o que eu quero dizer. O paciente convulsionou vai ter mais chance de ter autismo. Não, mas às vezes o quadro abre com convulsão. Entende? Então, tem manifestações neurológicas. Antigamente não se percebia a criança ativa, mas aí começa a ter crise e aí começam a aparecer os sintomas do autismo. Então, a abertura do quadro foi por aí.
É no tomógrafo. Não, ali é ressonância. Mas o da tomografia também parece o da ressonância, mas ele não fica lá dentro todo, né? Quando ele entrou dentro desse negócio, começou a ter a convulsão. Ele tinha desde 2 anos. Aí depois de 2 anos, Não tinha mais não aparecido. tinha aparecido. Aí quando foi, eu fui fazer o exame, aí deu. Durante o exame, né? Exato. Eu acho que o médico deve ter vibrado. O que eu estou dizendo é porque assim, é muito bom visualizar o exame na hora da crise, entendeu? Porque pode ser que você ache a causa ali no momento da crise. Mas às vezes pode inviabilizar o exame, porque, por exemplo, numa ressonância você tem que ficar parado, você não pode se mexer, aí pode ser que não consiga ler nada. Então a máquina não consegue. Não. Exato, exatamente. Exatamente. Aí existem outros exames, né? A gente não faz um eletrocardiograma, aí tem um encefalograma, né? Que aí, nesses casos, o paciente pode estar se movimentando e aí você vê a atividade elétrica onde está acusando ali para conseguir identificar. Talvez ele tenha convulsionado porque ficou tão nervoso, ansioso do exame, né? Aí disparou isso aí. E tem pessoas que sem falar em ressonância, né? Já tem fobia. Gente, mas aqui alguém já fez ressonância? Eu já. É péssimo. Eu fiz da cervical, que eu tenho uma lesão. Pronto, você vai ficar ali quietinho, você não pode nem deglutir. Eu digo, pronto, e agora? Aí você... Não pode engolir a saliva, né? Gente que tá em casa, estão escutando, tá dando tudo certo. Sim. Entenderam aí a Sim. questão entenderam direitinho a temperatura? Sim. A gente vai falar do pulso Sim. agora, viu? Sim. Mas, só falando da questão da ressonância da pele, eu já fiz umas 3, que eu tenho uma hérnia, mas é na região mais abaixo, na região lombar. E eu faço regularmente, mas eu odeio. Então eu acho que se eu tivesse epilepsia no dia eu acho que eu convulsionava, com certeza, porque eu fico já me preparando para ficar, a máquina fica zoando, não dispara. Você parece estar dentro do caixão, tudo fechado. Você olha pra cá, tampado, do lado tudo tampado. Não, é tudo Pra- preto. É tudo preto. Não é, meu sogro, ele disse, olha, quer me matar? Ele fez uma ressonância no passado e disse, olha, se você quiser me matar, me bote lá dentro, que eu morro. Eu não faço mais nenhum, daqui que eu morrer. A da cervical eu fiz dos joelhos também. Chega pro lado de cá, chega, né? É os de cima. Camila. Acho que tem um em cima. Tem não. Assim é a professora. Sou eu. Gente, vamos lá. Então, vamos falar agora sobre pulso. E o pulso ainda pulsa. Quando a gente fala de pulso, nós estamos falando aí de um sinal vital importantíssimo. Esse eu acho que se você fizesse uma pesquisa na rua e perguntasse quais são os sinais vitais, com certeza todo mundo ia dizer batimento cardíaco, né? Lembro da pressão e lembro do batimento. Temperatura, às vezes, a gente não dá nem cartaz. Mas o pulso, ele vai medir justamente o quê? As incursões dos batimentos, né? Que são feitos, obviamente, disparados pelo coração. Porém, gente, na hora que a gente verifica o pulso, eu vou verificar o batimento dentro das artérias, certo? Não é diretamente no coração. A não ser que eu pegue o externo e bote aqui diretamente no coração, ou às vezes a gente até consegue, né? Sentir o nosso próprio assim, botando a mão. Mas geralmente a gente utiliza as artérias para fazer a aferição do pulso. Lembrem, e aí vocês virem a anatomia no sistema cardíaco lá, que nós temos alguns tipos de vaso no corpo. Nós temos as artérias, as veias e os capilares. Lembrem que quem pulsa é a artéria, certo? Então, nunca a gente vai dizer que vai verificar o pulso e vai achar a veia do paciente para verificar o pulso. A gente vai achar as artérias do paciente. Onde é que tem artéria? Em todo canto do corpo. Onde chega sangue tem artéria. Porém, existem algumas artérias que são mais superficiais e mais fáceis de achar. Então, anatomicamente, nós vamos aí, né, achar esses locais que são mais fáceis de a gente sentir. Existem vários. Vocês vão ver que eu sempre priorizo, a gente sempre prioriza 2, que é a artéria radial e a artéria carotídea, certo? São as duas que a gente utiliza em situações de urgência,
ver? Aí, a radial é essa que está aí, vocês estão vendo, né? E aí, então, o pulso também compõe os sinais vitais, obviamente, e quando se fala com artéria, o pulso arterial vai ser percebido com a expansão da parede da artéria. Você vai sentir batendo no seu dedo a artéria, certo? Obviamente, a gente subentende que esse batimento também está acontecendo lá no coração, certo? Porque é a partir dele que sai o disparo para todas as artérias do corpo. Então, lembrem que a gente acha pulso em artéria, não é em veia. Então, vamos ver aí quais são os locais, tá? Que a gente pode fazer a aferição, os locais mais superficiais. Primeiro, o pulso radial. É um pulso que chama-se radial por causa da anatomia mesmo. Então, lembram lá dos ossos do braço e antebraço? Isso. O rádio. Qual osso é esse do braço? Começa com U. Húmero, né? Então, a gente tem o húmero e aqui nós temos o rádio e a una. No antebraço nós temos o osso radial, o osso rádio e a una, né? E aí, para lembrar, para ficar fácil, quem está em casa também, olha aí para a sua mão, para o seu braço, o rádio sempre está do lado do polegar, certo? Então, exato, a gente sempre usa a antena do rádio, né? Para não esquecer. Então, na hora que eu vou achar o pulso radial, eu vou em direção ao meu polegar descendo para o antebraço. Então, é nessa fossazinha, ó, nessa depressão que a gente tem, mesmo no finzinho da mão, certo? Deixa eu só botar a câmera aqui para mostrar para o pessoal de casa. Você entende? Gente que está em casa, ó, pulso radial. Nós temos aí, ó, mão, polegar, antena do rádio. Se a placa fica legal pra ele. Não, fica não. Vocês veem assim porque a luz do retroprojetor fica mais clara, mas na gravação fica bem escurinha. Então, ó, antena do rádio, e aí quando a gente desce aqui, ó, em direção ao polegar, nós vamos ter aqui essa região. É aqui que a gente acha o pulso radial. Claro que em algumas pessoas ele está mais um pouquinho abaixo, outros mais um pouquinho acima, mas é sempre nessa região. Então, nós nunca vamos procurar o pulso radial no meio aqui, ó. Vocês, quem está aqui no sala, olha aí para o quadro. Não aqui no meio, nem em relação ao mindinho. Sempre em relação ao polegar. Deu para visualizar, gente, que está em casa? Sim. Tá bom. Quais são os dedos que a gente utiliza para aferir o pulso? Sempre o dedo indicador, né? Como está aí, quem está em casa vendo aí, tem radial, já vendo que ele está usando dois dedos, né? O indicador e médio. Por que a gente não utiliza o polegar? Só o que eu vejo, verifiquem aí vocês dando o dedão aqui, ó. Gente, o polegar ele tem pulsação própria, certo? Então, na hora que eu tento aferir com o polegar, pode ser que eu esteja pressionando minha própria artéria. Então, aonde você pressionar ele, você vai sentir uma pulsação. Você vai sentir a pulsação do seu dedo, não é do paciente. Claro que tem gente que não vai sentir porque a pulsação é muito fraquinha, porque é uma artéria muito fininha que passa. Mas isso quer dizer o quê? Se eu sentir for a minha, aí eu posso estar dizendo que o paciente está com pulso e ele está. Tá com pulso, tá. O paciente morto e você tá com pulso. Só que você está sentindo o seu. Então, a gente sempre utiliza o indicador e o médio, tá? Eu gosto muito de também dizer para vocês que a gente tem mais sensibilidade sempre nas pontinhas do dedo, tá? Então, na hora que vocês forem aferir, não bota assim os dois dedões assim que a gente não sente, tá? Eu tenho que vir com as duas pontas, eu gosto sempre de aproximar uma da outra. E aí eu venho afundando mesmo, com a ponta do dedo. Então, eu afundo, tá? Se eu vir assim, ó, não vai sentir nada, certo? Outra coisa, você vai precisar procurar e se concentrar nisso que você está sentindo. Porque se você começa a conversar, você perde, certo? Então, é achar o pulso, não achei aqui, vou mais para o lado um pouquinho, vou mais para o outro lado, vou mais um pouquinho para cima. Tenta localizar. E aí, o mais difícil, conseguir contar esse pulso, certo? Primeiro, eu quero que cada um tente achar o seu próprio pulso aí, tá certo? Isso é o importante para agora, para vocês acharem aí. Quem não achar, me chama, que
Vamos lá. Alguém não conseguiu sentir o pulso? Fala que eu vou ajudar. Não consegui. Não consegui. Conseguiram sentir o de vocês mesmos? Sim, sim. Ok. Beleza. Sentir o nosso é bem fácil, certo? Agora eu quero que vocês tentem achar de outra pessoa. Quem está em casa, gente, eu quero que vocês vão tentar achar o próprio pulso de vocês. Tentem aí. Não vai precisar de ninguém. Vocês vão achar o próprio de vocês. Espera que eu vou higienizar as mãos de vocês aqui, gente. Peraí, tá? Vou dar esse lado. Se precisarem, eu já não. É bem ruim. É, que eu sei. Eu achei. Que bom, sinal que tá viva! Às vezes a pessoa não acha que não pode, senão você fica morta. Eu também achei, professora. Eu vou ligar aqui a câmera para vocês visualizarem aqui a gente. Também. Professora, eu já achei. Ó, pega lá a sua mão, desce em direção ao polegar. Ó, não bota assim em cima, senão você não vai achar. Vocês vão tentar aprofundar, certo? Então pega as pontas dos dedos, une uma com a outra e vocês vão tentar aprofundar. É assim que a gente acha. Se a gente botar assim só por cima, sem afundar um pouquinho, a gente vai sempre. Sempre em direção ao polegar. Nunca é aqui, ó, no mindinho, mas é sempre aqui. Chega, acha, eu Mas agora é forte, agora eu vou fazer uma coisinha. Eu vou estender, para estender aqui, certo? Porque aí com isso a artéria ela salta um pouco. A vampira não vai ficar fascinada, não, né? Não vai vir nessa, não. Eita, deixa eu botar para dois filhos. Tentem aí fazer filho, marido, quem estiver perto de vocês em casa, para ver se acha outra pessoa. Todo mundo conseguiu, né, gente? Isso é algo. Sim. Pronto. Tá? Ninguém achou ninguém, ué. Isso é algo. Hã? Ninguém achou a minha. E foi? Não, ninguém achou a minha. É disparada. De longe você tá. Licença. Quem pediu licença? Posso falar? Sim, pode falar, Camila. Eu tô assistindo aula e colocando o menino para dormir. Ele não dorme, eu fui tentar nele. Eu consegui também, no meu filho. Então tá bom, graças a Deus, ele tá ativo até demais, né? Não dorme? Você tentou no radial, ele tem quantos anos? Tentei o radial, 2 anos, 2 anos e meio. Pronto, às vezes nessa idade a gente não acha fácil o radial, certo? Aí a gente pode usar aqui o sovaquinho do bebê, tá? Então 2 anos já consegue, mas aqui na região do sovaco mesmo, né, do bebê da axila, nós temos outra artéria que é a braquial. A nossa braquial fica aqui, ó, nessa fossa cubital, que é a que a gente vai utilizar para aferir pressão. Aqui, ela tá bem aqui, então se você tentar também você É uma consegue. baixinha, né? Isso, é sempre em direção a dentro, ó. Professora, eu fiz na minha mãe, encontrei. Ô, Glória, meu Deus, todo mundo vivo. Então, ó, ela tá bem aqui. Às vezes, bota mais pra dentro do seu dedo. Mais assim, ó, pra dentro do corpo. Isso, por aí. Essa, às vezes, tem gente que não acha. Por exemplo, a minha é engraçada. A radial é mais profunda, aqui eu acho mais profunda. Essa aqui é a braquial, é outro músculo que a gente pode usar também, certo? Ele, você estende, hiperestende bem e
quer botar o marido para dormir. Ô, mentira. Mentira, moleque. Ah, mas é doida. Mas você na internet tem técnicas de a gente apagar uma pessoa só segurando aqui, certo? Exatamente. A ideia é ocluir as duas artérias ao mesmo tempo. Ocluir as duas artérias ao mesmo tempo e apaga, gente. Apaga. Desde que você também faz isso, não, o marido dela vai beber, ela vai fazer isso aí, o marido Você não entende. uma morte aí. Agora vai ser um chá de prova. Eu não estou no Instagram. Não, mulher, não tem que você tá com sangue não. É porque me dá muito trabalho, né? Tem que fazer ele dormir, bem muito. Aí você faz um chá de canela. Eu só pra canadeira. Gente, então, quando a gente for palpar, a gente não pode palpar junto, certo? Esse é o curso que a gente utiliza em situação de desmaio. Paciente desmaiado, paciente com risco de parada, vai para o carotido. Tá? Agora eu quero que vocês tentem achar e de vocês mesmo, tá? Esse é bem fácil de achar, um pouquinho. Ele é bem forte. Todos quem conseguiu achar? Ok. Esse a gente consegue achar no outro também facilmente, certo? Então vou pedir aí para vocês tentar de novo. Tem que limpar, gente. Ainda não acabou a pandemia. Gente, ficar em casa, tentem aí, ó, no de vocês. Então, ó, pescocinho aí, ó, eleva um pouco o pescoço. Bota os dois dedos também, tem que ser com esses dois dedos. Tenta achar aí esse pulso. Achei, professor. Ok. Achei, professora. E barriga é a fonte. Tá show. Achei. Achei aqui também. Show, gente. Também essa menina travada. Estão sentindo a falta de Camila. Gente, olha, vocês veem, o próximo aluno é tudo que tá aí aqui, viu? Pra gente poder fazer as coisas. Porque assim, tinha tanta gente que não tava se batendo, sabe? Hoje tá assim, ó. A gente tá aqui. Na Mulher. próxima eu estarei aí, se Deus quiser. Mulher, eu consegui, só não falei porque eu tô segurando o meu menino. Tá bom, mulher. Tá certo. Tá certo, sem problemas. Deixa eu só voltar aqui pro slide pra mostrar aqui os valores normais, então. Eu vou desligar um pouquinho. Ah, mulher. Ah, tá Gente, frio. é só mulher, Tá frio mesmo. viu? Complica. Gente, então, deixa eu. Sem a femoral. Então nós vimos aí os dois de importância pra gente do quesito de dia a dia. Dia a dia é sempre radial, certo? Então você não vai aí. Às vezes, professor, eu posso colocar o time de dia prove, mas às vezes é um pulso que a gente vai e às vezes é muito invasivo, o paciente tem que levantar o pescoço, tudo. Então aqui é tão mais fácil, então a gente pode usar, certo? Mas o paciente tem risco de estar numa situação de parada, eu sempre generalizo para os meus alunos, certo? Não espere achar que está em parada. Se está desmaiado, já vai para o carotídeo. Porque um desmaio você não sabe o que é, certo? Então já vai para o carotídeo, veja se tem pulso e respira, que é o que a gente vai ver na próxima semana. Femoral, gente. Femoral é um pulso também, geralmente, fácil de achar falando crianças, é um pulso também central, um pulso importante, mas imagina você tirar roupa para o paciente, para poder palpar e tudo mais. Então, vocês podem no dia a dia até em casa hoje tentar achar um filme, alguém, mas não é algo aplicável, certo? Estou mostrando aqui para vocês saberem que existe. Então, vamos supor, infelizmente, o paciente tem os dois braços amputados. Não tem pulso, sei lá, por alguma razão, está com uma imobilização aqui no pescoço, um colete cervical, não dá para verificar com carotídeo, a gente vai para os outros, né? Procurando outros, certo? Regiões do membro inferior. Esses pulsos aqui, o coclínico, o pedioso, o tibial posterior, são pulsos que a gente utiliza muito pouco.
Isso. Na verdade, isso aqui para urgência e emergência não tem praticamente nenhuma aplicação. A não ser que o paciente tenha uma lesão no pé e eu quero saber se está chegando sangue ali. Então, pé diabético, paciente com pé diabético, paciente que tem alguma lesão no pé, que está com alguma úlcera no pé, a gente pode avaliar, porque a gente sabe que a diabetes, ela vai retirando, né, a irrigação sanguínea também, ela vai diminuindo a sensibilidade neurológica daquela região. Então, se você vê um paciente diabético, pelo menos anualmente, uma vez no ano, ele tem que fazer a aferição desses pulsos para ver se está chegando lá a quantidade sanguínea adequada. Então, é muito importante o médico avaliar o pé do diabético aferindo os pulsos, principalmente o pedioso e o tibial, só para garantir que está chegando lá sangue para ser irrigado bem. Mas a atitude de urgência não tem aplicação. Ele fez duas concepções mamária e teve que retirar Sim, um pedacinho. Isso, para colocar lá. Aí, no decorrer, né, porque assim, já faltava a sensibilidade das pernas em questão disso, né? Já tinha a diabetes, Isso. né? Então, foi só em questão de ir avançando, né? Aí chegou ao ponto de vir uma bolinha entre os dedos. Então, veio a perder os dedos e, consequentemente, a perna, né? Então, ele hoje tem uma perna amputada, mas, lógico, uma foi lavando a outra, né? Porque primeiro ele teve que fazer a cirurgia, tirar, Aí mas ele já diminui, né? irrigava, né? Exato. Gente, então o pulso ele tem um valor normal. A gente tem a temperatura dele, que é normal, o pulso também vai ter, né? Só que assim, vejam bem, eu vou lá botar cheio o pulso. Isso aí dá algum valor para mim? Não, eu só estou dizendo se tem ou se não tem. Para a gente saber o valor do pulso, a gente tem que contar. Então eu vou marcar no relógio minuto, pode ser um cronômetro, pode ser um relógio de ponteiro, quem sabe da hora no relógio de ponteiro, mas você pode botar um cronômetro no celular, o que for. E aí você vai achar esse pulso, quando tiver certeza que está em cima dele, está bem concentrado, você dispara o relógio e conta quantas vezes bate aqui no seu dedo em um minuto. Então, quando o cronômetro parar, você para de contar, certo? Então tá lá, bota um minuto, aí você vai contando. Esquece o relógio e vem pra cá. Bateu agora, bateu agora, bateu agora. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou contando aqui o meu, junto com vocês. Quando der um minuto, você para e vê o valor. O normal é para que esse valor dê entre 60 e 100. Então, em um minuto, a gente tem como batimentos normais de 60 a 100. Pode dar 65, pode dar 70, pode dar 80, pode dar 90. Estando nesse intervalo, está normal, certo? O que não pode é dar 55, 50, ou dar 120, 140, certo? Está alterado. Então, normal é isso. Gosto sempre de mostrar também aí as exceções que sempre. Pediatria, gente, deu trigonometria, que é outro mundo. Tudo é diferente, criança. Tudo. Todos os parâmetros mudam, tudo muda. Aqui não seria diferente. Criança e bebê tem os batimentos muito mais rápidos. Respiram mais rápido também. Vocês já viram o bebê dormindo? Parece um cachorrinho. Né? Muito. Gente, só alguém chega para o socorro, a mãe. O menino está cansando. Olha e faça nebulização. Não, o menino passa a noite cansado. Gente, não é cansaço. Vocês vão ver que o bebê respira por minuto cerca de 20 e tantas vezes, 30 vezes. É muito rápido. E o batimento também é acelerado. Não é à toa que a grávida, quando é dizer pré-natal, quem já engravidou, quem já acompanhou, vê lá que os batimentos parecem uma cavalgada, né? É bem rápido, certo? Acabou já. Não. Sim, é Já já. está usando essa Ou tá gostando do meu pendrive. Quem é que quer meu pendrive? Não, uma prova de desenvolvimento pessoal, que a gente não tem. Será que tá no meu pendrive? Naquele dia eu imprimi, não foi aí? Porque a gente tem essa prova. Aí você vai precisar pra agora me Uma ensina. reposição. Então eu vou ligar meu WhatsApp e você resolve. Porque eu vou mandar agora pra você. Não, Vou ter uma prova no WhatsApp. não, viu? tá lá teu. Vou mandar pro seu. Não, eu ficava preocupada quando eu estava observando minha menina e ela ficava daqui a pouco parava de respirar. Sim. A gente fica com medo, né? Eu disse, meu Deus, você não falou de respirar? Hoje o povo me atrapalhou. Deixa eu ver se deu certo. Pronto. Então, gente, bebê e criança é outro parâmetro, tá? Então, crianças aí acima de 2 anos já ficam entre 80 e 120 e abaixo de 2 anos, quando a gente tem bebê, latente mesmo, chega até 160 e é normal, certo? Como é que a gente chama? Oi? 105
adulto está com taquicardia, então está acelerado, está muito alto, né? E aí, assim, você me pergunta o que? Pode ser muita coisa. Uma febre pode aumentar a frequência cardíaca, um infarto pode aumentar, a pressão alta pode aumentar a frequência cardíaca, entende? O exercício físico. O exercício físico. 14 por 9. Pronto, 14? Às vezes a pressão não é uma pressão tão alta ainda para estar esse número aí. Tem que investigar, às vezes o paciente já tem uma arritmia, tem outros problemas, tá? É muito assim, gente, uma coisa muito importante. Sinal vital não dá diagnóstico, certo? O único sinal vital que dá diagnóstico é pressão. Que aí eu tenho realmente o diagnóstico de hipertensão com a pressão. Mas um pulso elevado pode ser 1000 coisas. Aí eu tenho que investigar de acordo com as patologias. Então, se ele já é uma pessoa cardíaca, já tem hipertensão, pode ser que tenha algum problema no coração. A pessoa, ele tem 33 anos e ele sente muita palpitação no coração. Exato, às vezes já tem alguma arritmia E cardíaca. quando ele espirra, o lado esquerdo do braço todo adormece. Pois é, tem que investigar. Ele pode ser até um paciente que já tem até tido casos de pré-infarto, né? Já pode ter uma obstrução grave aí de alguma artéria, porque sinais de dormência, com esforço, porque o espirro é o que? Um esforço que você faz, né? Então, quando aparece dor dormência ao esforço, a gente abre o olho logo para a questão de infarto. E pode ser que ele já tenha aí uma obstrução coronariana, não infartou ainda, né? Mas corre risco. Então, é bem importante que procure. Vou ficar bem palpitar ouvido. Manda ele pra pesquisar, fazer um eletro. Já fez um eletro? Tem que fazer um eletro. Ele tem pavor. Pois é. Oi. Tem muito. Eu vou pro médico descobrir. Assim, qual é o normal do batimento cardíaco de um adulto? Acabei de falar no slide anterior. 60 a 100, o normal, certo? Do normal? Mesmo se... Porque meus batimentos nunca dão menos de 100. Como é? Meus batimentos nunca dão menos de 100, é sempre mais de 100. Pronto, então você tem os batimentos alterados, você tem um ataque cardíaco. Agora, se for... Gente, isso é muito relativo. Por exemplo, tem que ver também na hora que você verifica. Se você verificou, acabou de fazer uma caminhada, acabou de andar, ou está nervoso, né? O nervosismo também pode aumentar, certo? Normal, tá normal, a pressão normal, 12 por 8, mas o batimento é sempre acima de 100. Aí, às vezes, por exemplo, você está tão nervoso para verificar a pressão que os batimentos podem subir um pouco. Mas aí vamos lá, quanto é esse um pouco? Se for 101, 105, gente, é quase 100. Então a gente nem considera que tem uma alteração. Agora já está 120, 130, 140, 158, tá alto. 120 mais ou menos. Pois é, está um pouquinho alto. Pode ser o nervosismo dá taquicardia também, mas é bom investigar outras coisas, né? Então, investigar aí, fazer um eletro, ver se tem alguma alteração no coração, às vezes até ir a um médico para pedir um eletro ou um cardiologista, se tiver acesso, né? É importante. Mas ficar se observando. Gente, outra coisa, às vezes a gente verifica uma vez e já acha, naquele dia pode ser que dê alterado, porque você estava com a dor também aumenta, você estava doente. Tem que verificar com uma constância para ver. Então, verifica de novo para ver se sempre dá assim, entendeu? Não, o meu é constante, o meu é constante. Ele vai ter dor de cabeça todos os dias. Também a dor aumenta. A dor aumenta a frequência cardíaca, certo? A dor aumenta muito a frequência cardíaca. Gente, então, ó, aqui nós temos uns termozinhos que a gente utiliza de pulso. Aí também não tem, então vocês podem tirar foto ou copiar, certo? Então a gente diz que o pulso a gente usa as terminologias pulso rítmico, aquele pulso bonitinho, tá, você sente os batimentos bem direitinho. Agora, se tá todo bagunçado, você bota né? Todo bagunçado, a gente diz que tá uma arritmia, certo? Então não tem um ritmo regular. E quando a gente fala da quantidade dos valores, aí a gente classifica assim, ó. Taxidemia ou taquicardia é a mesma coisa. A gente diz que esse pulso está acelerado, então está maior que quanto, gente? 100. Se 100 é o normal, né? Braxidemia ou bradicardia também pode ser chamado. Eu digo que está abaixo, então está menor que 60. E o pulso filiforme
ele não for hipertenso, não tiver alguma doença cardíaca. Então, copinha aí. Pronto, quando o avô do meu marido estava falecendo, aí tava as filhas e as netas tudo ao redor dele, né? Com aqueles. Aquele cabeção, sabe aquele pequenininho, né? Que você só bota aqui no pulso. Aí eu disse, homem, tira isso daí. Daqui a pouco, seja feita a vontade de Deus, se acontecer, vocês vai, bota aí vai baixando a frequência. Daqui a pouco tá todo mundo chorando, tá rindo aqui. Antes de não morrer, né? Não é pior. Vai presenciar a morte, realmente, vai ver ali morrendo do coração. Eu digo, meu Deus do céu, eu tô vendo isso. Gente, olha, esses termos, vocês me perguntam, professora, mas esse termo não tem aí não tá no livro, eu preciso decorar isso. Gente, quando a gente acompanha o paciente, até quando vocês estiverem terminando, vocês vão ver que os termos utilizados no prontuário médico, no prontuário da enfermagem, é sempre esses termos técnicos, certo? Então, eu gosto muito que o meu aluno saiba dos termos técnicos, porque na hora que ele está acompanhando o paciente, ou tá mesmo, até mesmo ele doente com o familiar, ele vai entender. Então, você lê lá o prontuário e vê que o paciente está lá escrito. O paciente está eupneico, vocês vão ver o que é, afebril, está lá com taquicardia. Se uma pessoa que não entende, lê, não entende nada, né? Eupneico, respiração normal, afebril sem febre, mas está com o pulso acelerado. Então, eu já sei, só lendo os termos técnicos, mais ou menos o que meu paciente tem, o que é que ele está sentindo, quais são os sinais vitais dele. Então, nunca vai estar lá assim, ó, coração acelerado, não vai estar escrito assim, né? Ou respirando normal, não vai. Vai ter os termos técnicos. Então, por isso que eu gosto que vocês saibam desses termozinhos aí. Pronto, olha, vamos dizer assim, mais ou menos 8 anos atrás. Eu trabalhava com um cardiologista e tinha marcado uma consulta para meu atual esposo, né? Aí ele foi, né? Porque na época a gente só era primo, vamos dizer assim. Então, aí o médico falou para ele, disse, olha, sua caixa torácica já é compatível com o tamanho do seu coração. Se você for fazer alguma atividade física, você não pode tomar algum tipo de suplemento, nem, como é que eu posso dizer assim, beber. Né? É isso, porque faz com que quanto mais o seu coração trabalhar, ele é um músculo, então ele vai crescer. Então, assim, você pode vir a ter algum problema cardíaco mais grave, né? Pra frente. Aí, beleza, ele disse que eu tinha combinado com o médico para ele dizer aquilo, né? Porque ele bebe. Então, mas assim, no decorrer do tempo, nesses 8 anos, ele teve sim problemas. Só que, lógico, ele não quer admitir de jeito algum, né? Estava até dizendo para ela que assim, ele teve todos os sintomas de um pré-infarto. Pelo fato dele ser novo, até uma enfermeira disse para mim e disse, não, ele não teve porque ele é muito novo, se tivesse tido um infarto, ele não resistia. Eu disse, olha, eu estava com ele, eu vi todos os... Mas ele teve quantos anos? Ele hoje tem 29. Vou dizer por quê. Mas deixa eu só concluir. Conclua. O que aconteceu? Ele teve todos os sintomas, só que ele começou a tossir. Ele começou a tossir com muita rapidez, necessidade, e vomitou. Aí eu fui e falei pra ele, né? Aí ele disse, não, mas isso não tem nada a ver tal. Aí tudo bem, não, como não foi feito nenhum exame, né? E graças a Deus ele tomou medicação, ficou bem. Isso começou por uma dor no estômago. Sim. Aí depois eu levei ele ao cardiologista, tudo. Sim. Aí, lógico, ela que é inclusive que acompanha o pai dele, que é cardíaco. Já tem história? Já, porque assim, a nossa família, porque ele é realmente meu primo, nossa família já vem desde a minha avó, morreu de parada cardíaca, todos os meus tios, graças a Deus, acho que só não minha mãe até agora, mas todos os 12 filhos, todos têm, né, hipertensão, problema cardíaco, e ele tem uma tanto do lado da minha avó, né, dos nossos avós paternos, quanto da avó, os avós dele do lado materno também são. Aí ela faz acompanhamento com o pai dele e foi disse pra ele, olha, você teve sim, mas foi tão leve, né? De um grau assim que poderia ter sido bem mais. Talvez foi então, um caso bem imperceptível, assim. Ela usa um termo mais ou menos assim, né? Mas não faça por onde isso vinha acontecer, pode vir de uma outra vez ser grave e muito grave. Por que ela chegou a dizer isso? Porque o eletro dele não deu nada. Sim. Aí disse, olha, seu eletro não acusou nada. Mas da mesma forma que o eletro do seu pai, que é pelo angioplastia que ele tinha feito, o vaso
cardíaco dele, que tinha, as artérias dele, que tinha menos obstrução, tinha 92%. Então, o eletro dele nunca acusou nada. Sim. Só veio O meu pai acusar também nunca no acusou. ecocardiograma. Então, o seu pode vir a acontecer a mesma coisa. Então, não facilite, né, falando para ele. Exato. Mas é realmente, eu entendo o que o enfermeiro quis dizer pelo fato que qualquer pessoa que está estudando mesmo, vê que uma pessoa abaixo de 30 anos, abaixo mesmo de 40 anos, vamos dizer assim, tiver um pré-infarto, ele tem um grave risco de não resistir, uma pessoa bem mais velha ter, né? Mas eu sei que o caso dele foi bem Mas o que complicado. acontece? Eu queria explicar porque, assim, isso realmente é verdade. Quando um jovem tem um infarto, é fulminante. Então, assim, isso é mais uma coisa para ele se preocupar, porque se realmente ele tiver um infarto de grandes artérias, ele morre. Não quer gerar isso, você mostrar ele. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o que acontece, gente? Nosso coração. Ele já sabe, né? Já sabe. Até a Carolina falou pra ele, ó, o vaso, nosso coração, na outra aula que a gente fala de choque, eu vou falar de choque cardiogênico, a gente vai falar do infarto. Mas o coração, ele nasce com uma quantidade de vasos determinados lá, né? Supomos 30, 40 vasos, estou chutando. Ao longo do envelhecimento, o nosso corpo ele vai aprendendo estratégias para lidar com obstruções que acontecem. Então, um idoso de 60, 70 anos, ele começa, ao longo da vida, criando novos vasos, que a gente chama de neovascularização, para que a artéria que esteja obstruída consiga passar o sangue por outro vaso. Então, por isso que o infarto de um senhor de 50, 60 anos é bem menos chance dele, ele pode ficar com sequela, pode ser muito grave, mas geralmente tem essas vascularizações colaterais que dão conta do recado na hora do infarto. Agora, uma pessoa jovem, Não tem infarta, isso não ainda. tem isso ainda. Aí morre mais fácil. Então, com certeza, se ele teve um evento desse, foi realmente um vaso muito pouco calibroso, que trouxe sintomas, mas que realmente não era um vaso tão importante. Agora, se pegar uma artéria calibrosa, nesse sentido. Hoje ele, vamos dizer assim, não é que ele sente alguma coisa no coração. Ele hoje sente uma certa incômodo na artéria femoral direita. Sempre puxando, né? Essas coisas. Ela está tão alta que é bem visível. E você, se ele tiver de choque, você vê. Mas ela não é fica- uma hérnia, não? Não, você vê ela. Sim, acaba é fácil, né? Aí eu, Pois é. Tem que procurar um médico porque qualquer. Um vascular, um vascular Porque qualquer para machucãozinho que você tiver aí pode romper. Pode lesionar. Porque ela está muito visível. Sim, sim. Gente, então hoje eu vou ficar por aqui, tá? De curso. Gostaram? Foi legal. De todo mundo. Quem tá em casa deu certo, deu pra acompanhar o quê? Eu falei muito. Não, mulher, que conversa mais legal de falar. E é bom falar porque a gente vai tirando dúvidas. Quem tá em casa deu tudo certo? Ok. Gente, pra vocês aqui, viu? Quem veio e também. Sim. Angélica. Vocês digam aí que eu não conheço ainda por nome. Carla Gardênia. Joyce, me deixa, Joyce. Vamos dizendo o nome, mas... Ai, Joyce. Atenção! Maria José. Maria José. Hugo Daniel. Atenção! Cassandra, eu sei. Vanessa. Tchau, querida. Tchau, querida. Pessoal que tá em casa agora, presença aí. Edivânia. Oi, tô aqui! Elaine. Aqui, professor! Isabela. Aqui. Já não sei quem estava aqui. Juliane. Ju. Aqui. Caliane. Aqui. Camila. Aqui. Thelma. Aqui!